Olá, meus queridos da Vibe Mundial, aqui Margarete Signorelli com vocês mais uma vez para falar de relacionamento, sexualidade e EFT. Onde você me encontra nas redes sociais, @Margarete, com TH mudo, Signorelli, Signorelli, no Instagram. No Margarete.Signorelli, viu? Porque eu tenho muitos Instagrams, porque hackearam o meu Instagram, aquela coisa horrível, né, que acontece, para depois você recuperar. Então, eu abri um monte. Então, o que eu uso é o Margarete.Signorelli, tá? No YouTube de relacionamento é Margarete Signorelli, sem o ponto. Só você colocar lá Margarete Signorelli já aparece. E também tem o YouTube do EFT, que é a técnica de acupuntura sem agulhas. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou especialista em relacionamento, pós-graduada em sexualidade e sou Gold Standard e Optimal EFT terapeuta. EFT é uma técnica de acupuntura sem agulhas, que normalmente eu trabalho aqui nos meus programas, eu trabalho o tapping. O que é o tapping? É a gente usar o EFT momentaneamente, né, em algo pontual. Tô com uma dor de cabeça, faz lá o EFT. Hoje eu vou fazer uma rodada aqui, né, porque a gente vai falar da crise no relacionamento e eu vou fazer uma rodada aqui para emoção. Às vezes também dor nas costas, porque você tá muito emocionado, tá numa crise num relacionamento, você trava as costas. Então eu vou fazer o EFT para dor e para uma emoção também. Então, mais uma vez, EFT é uma técnica de acupuntura sem agulhas que, quando é pontual, o tapping, a gente trabalha dores e emoções pontuais, e quando ele vai mais fundo, num atendimento, né, aí a gente trabalha traumas, pensamentos negativos, crenças, doenças crônicas, muita coisa, que o EFT hoje tem comprovações científicas, muitas comprovações científicas. Por exemplo, no PubMed, que é a maior plataforma do mundo de comprovações científicas, hoje que eu dei uma olhada, que eu estava dando uma aula essa semana, tinham 1.032 comprovações científicas do EFT. Então, tá lá. E comprovação científica não é mole não, tem que ter exame de sangue, tem que ter ressonância magnética, eletroencefalograma, tem muita coisa para provar que aquilo realmente funciona. E o EFT funciona muito, não sei nem como, no dia que eu falo de EFT aqui, aí eu mando um monte de coisa para vocês. Mas vamos lá, hoje eu vou falar crise no relacionamento. Ai, meu Deus. Todo mundo diz, quando entra num relacionamento já sabe, né? Normalmente as pessoas dizem, olha, tem a crise dos 7 anos, né? E quando passa os 7 anos você fala, opa, passei a crise, não vou ter mais nada. Então, o que é essa crise, né, dos 7 anos e por que ela deve ter surgido? Que normalmente, lógico que você tem as suas exceções, mas eu vou colocar aqui o que normalmente acontece. Por que aconteceu? Então, pequenas coisas, né? Pequenas coisas que você abriu mão no passado. Por exemplo, você queria fazer uma pós-graduação, queria fazer algo e você abriu mão no passado, você deixou de fazer e depois aquilo foi juntando com várias outras coisas e aí você fala, ixi, vamos ter uma crise aqui porque eu tô cheia, eu tô desanimada, então tudo isso pode acontecer. Como eu disse também, algo que você deixou de fazer. Algo que você queria fazer, aquela viagem que eu tinha programado com todas as minhas amigas, aí não estava legal, ou ele não estava legal no trabalho, ou deixei de fazer e foi embora. Isso passou na minha vida e é algo que não vai repetir, que eu deixei de viver por causa do meu relacionamento. Quer dizer, você talvez não tenha pensado bem, tenha feito, né, por pensar, nossa, não vou abrir mão disso eu vou abrir mão disso por causa do meu relacionamento, e não deveria ter feito. Tudo bem. Sapos e mais sapos engolidos. Você engole um aqui, outro ali, aí encolhe um sapão outro dia, um sapinho outro dia, você fala, nossa, já engoli um sapão ontem, deixa eu engolir esse sapinho hoje. Por quê? Porque vai juntando e vira uma bola de neve. Só que uma bola de neve tão grande que aí vira a crise, né? A crise dos 5, dos 7, seja qual for. Porque você foi engolindo
engolindo, engolindo, sendo que não precisava, né? De repente, hoje, nos relacionamentos contemporâneos, a gente já não engole mais sapo. Os relacionamentos dos nossos pais, dos nossos avós, eram completamente diferentes. Eu digo dos meus pais, porque meus pais, né, morreram com quase 100 anos, minha mãe, meu pai, então... Imagina 100 anos atrás, né? Não 100 anos, eles se casaram com 20 anos, quer dizer, 80 anos atrás, começar um relacionamento, a mulher se colocava na posição de mulher. O que era a posição de mulher naquela época? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, ser dona de casa. Ela nem almejava fazer uma faculdade ou mesmo terminar os estudos. Minha mãe, por exemplo, só fez sábia, parecia que tinha feito PhD, doutorado em Harvard sobre relacionamento, intuitiva, mas tinha feito só o primário, tá? E estava lá para criar os filhos, no meu caso 7, então imagina, né? Então era essa a posição da mulher. A posição do homem era de provedor e saía de manhã e voltava à noite, mal conversava com os filhos porque estava sempre cansado, chegava em casa, comia e ia dormir. Então essa era a condição de um relacionamento há muitos anos atrás. Hoje não é mais assim. Hoje, aqueles sapos e mais sapos, sapões e sapinhos, você não precisa mais engolir. Não precisa, não. Não deve engolir, porque não tem motivos para você engolir. Porque antigamente a crise não existia, porque a mulher continuava naquela posição de mulher, na condição de mulher, e mulher não reclamava, né? Ela só se calava. E o homem vivia a vida dele como tinha que viver. Aqui eu não estou falando nada contra os homens, não contra as mulheres. Eu estou colocando como é que viviam antigamente. Só que hoje não existe mais isso. Você tem que se expressar. Não é que deve, você tem que se expressar. Não é você deveria, tem que se expressar, se é que você queira que o seu relacionamento prospere e dê certo. Situações mal resolvidas ou impensadas, situações, como eu disse, que você vai passando por cima, ai, é melhor, ai, deixa pra lá, ai, agora não tenho tempo, ai, que saco, vou ter que resolver. Não pode pensar assim, você tem que resolver. Já viu algo que você constrói, um business, né? Você abre uma empresa e você fala assim, esse problema aqui eu não vou resolver, isso aqui eu vou deixar para depois, e eu não vou pagar taxa, e isso não, deixa para... O que vai acontecer com o seu trabalho? Ele simplesmente vai falir, ele vai deixar de existir. Então, as pessoas que não investem no seu relacionamento, tempo, energia, o relacionamento não prospera, ele não vai para frente. Mas prosperar tem a ver com relacionamento? É óbvio que tem. Você quer que cresça, você quer que dê frutos, e o fruto não necessariamente precisa ser filho. O fruto pode ser estarmos cada dia melhor. Por quê? Porque pesquisas mostram que pessoas que se mantêm num relacionamento têm uma vida mais saudável, vivem mais. Pessoas, e outra coisa, detalhe, se você acha que você tem mais sexo fora do relacionamento, não é o que as pesquisas dizem. As pesquisas dizem que pessoas que se mantêm em relacionamento têm muito mais sexo e também uma vida mais saudável do que as pessoas que não mantêm um relacionamento. Então, guarde isso. E aí, mas de quem que é a culpa? Eu não gosto de falar culpa. De quem que é a responsabilidade por tudo isso que aconteceu? Então, de quem que é a responsabilidade? Eu sempre digo que não existe culpa, não se fala em culpa. No programa passado eu falei a mesma coisa. Existe responsabilidade, porque quando você se culpa, você se vitimiza. Ai, a culpa é minha. Ou quando você fala a culpa é dele, você acusa. Isso só afasta o casal. Quando você fala, nossa, qual a minha parte de responsabilidade aqui? O que é que eu tenho que fazer para mudar? E a responsabilidade dele, né, quando você fala a sua responsabilidade, a pessoa fala, uau, ela não está me culpando, ela está me dizendo que a minha responsabilidade é essa. E tudo bem, é legal isso. Você quer mudar quando você se torna responsável. Você não quer mudar quando você é acusado de algo ou quando você acha que você tem culpa de algo. Na culpa você se vitimiza e quando você diz que o outro, a culpa é dele, você acusa. E todo mundo que é acusado gosta de se defender. E aí vira aquela coisa horrorosa que não é isso que nós estamos querendo aqui, né? Nós estamos querendo relacionamentos saudáveis. Por que eu trabalho na área do relacionamento? Primeiro, porque eu tive
um pai e uma mãe que era, como eu disse, minha mãe era uma coisa assim, única. Do mesmo modo como ela não tinha uma educação acadêmica, ela tinha uma intuição e tinha um modo de levar o relacionamento que era impressionante. Meu pai, aquela pessoa, o italiano que já chega gritando, já chega fazendo aquela parafernália. E quando os dois, e meu pai, a gente apanhava, não era pouco não, apanhava de cinta, não era mole não. Mas a minha mãe era assim, vamos para o quarto. Ela fechava aquela porta, você não ouvia um tom de voz a mais. A gente nunca soube, quer dizer, imagina, 7 filhos, eles tiveram quase 71 anos de casado, quer dizer, 71 anos juntos. Eu nunca ouvi a minha mãe levantar a voz com ele. Com a gente, pode parar, né? Era grito o tempo inteiro, apanhava, minha mãe batia, minha mãe esperava a gente ir tomar banho e batia dentro do box. Então, imagina, a hora que você estava pelado e com aquele chuveirinho do box, apanhava e que ficava tudo marcado. E o meu pai batia de cinta mesmo. Só que entre os dois, eles se entendiam de uma forma que era impressionante. Então, quando a minha mãe faleceu, o que eu aprendi com ela? E eu já me interessava muito pela área de relacionamento. E aí eu pensei, nossa, eu aprendi que não é no grito, não é no berro, é na conversa, e na conversa em voz baixa, olho no olho. Porque, você imagina, 7 filhos, os 2 se trancavam no quarto, a gente queria mais ouvir o que estava acontecendo. A gente nunca conseguiu ouvir. Porque ela dizia o que ela queria, o que era importante para ela. Nunca ela segurava uma emoção, isso eu a admiro, gostaria de conseguir fazer igual. Ela chorava mesmo. E às vezes ela chorava e via aquelas lágrimas caindo. Eu falava, mãe, o que você tem? E ela dizia, deixe eu chorar. E isso também é uma das coisas que eu falo e defendo muito no EFT, com a técnica, né? É colocar os seus sentimentos para fora, colocar para fora mesmo, não deixar que eles, porque sentimento que você engole é o sentimento que você faz doença. Então, deixe suas lágrimas correrem. E essa era uma das sabedorias dela também. E aí eu me interessei para a área de relacionamento. Fui ser enfermeira, saí do Brasil, trabalhei fora do Brasil com um monte de coisa. Quando voltei para o Brasil, falei, opa, é aí que eu vou seguir, na área do relacionamento, que é a área que não tem como você se relaciona com todo mundo na sua vida. Mesmo que você esteja numa ilha, você tem que se relacionar com os periquitos, com os passarinhos, com os peixinhos, com os macaquinhos. É um relacionamento. A sua vida é um grande relacionamento. Pode ser com filho, pode ser com funcionário, pode ser com amigos e pode ser com seu parceiro ou parceira. A vida é um grande relacionamento. E por isso eu fui aprender com as maiores autoridades em relacionamento do mundo como me relacionar para aprender o que é que eles pesquisam. Porque eu ainda falei da semana passada do John Gottman. Ele é a maior autoridade em relacionamento no mundo na área da pesquisa. Ele pesquisa casais há quase 50 anos, para ser mais precisa, 48 anos, pesquisando casais no Love Lab. Então lá ele pesquisa os casais, ele leva os casais para o Love Lab e interpreta o que está acontecendo no relacionamento deles, colhe sangue para ver o nível de cortisol, de adrenalina no sangue quando eles têm discussões, monitora para ver como que está batimento cardíaco, tudo isso, pressão arterial, tudo isso para pesquisar o que é que influencia negativamente e positivamente um relacionamento. E eu tenho 3 formações com John Gottman, tenho com John Gray, que é Os Homens São de Marte, as Mulheres de Vênus, estudo Pat Allen, que é também uma autoridade em relacionamento. Pat Allen é PhD em psicologia e relacionamento. E muito mais, porque a gente aprende com quem estuda. Neurociência e tudo isso é provado. Então, eu gosto dos resultados que são provados. Aqui, quando eu falo para vocês, não é um achismo, é tudo que eu já estudei. E eu queria falar um pouco como evitar, né? Evitar a crise. Então, como é que a gente evita uma crise? Então, a gente vê o que seria a melhor saída para procurar ajuda, né? Se você não quer procurar ajuda, porque tem muitas psicólogas, tem muitas pessoas que atendem casais, eu mesma atendo casais com trabalhos curtos,
que estejam em crise para a gente resolver. Tem pessoas que eu já fiz o meu processo de transformação e que casou, né, ou está num relacionamento e esporadicamente a gente tem sessões, e o que eu acho isso muito gostoso, porque nós temos um problema que a gente não está conseguindo resolver sozinhos. Aí eles me procuram, eu os atendo, resolveu o problema, tchau. Quando tiver outro problema que vocês não conseguem resolver sozinhos, a gente conversa de novo, mas com isso eu vou dando ferramentas para esse casal, para eles conseguirem resolver problemas do cotidiano e conseguirem ter uma vida mais saudável e equilibrada juntos. Então, uma das coisas que para você evitar, né, uma crise no relacionamento, primeira coisa é o casal, os dois, entenderem. Tem uma crise? Tem, né? A gente não está bem, o sexo não está acontecendo? Tem. Então, os dois têm que entender que tem uma crise. E os dois resolver que querem resolver esta crise. Porque se um fala, não, para, você só fala nisso, você deve estar com TPM. Se um nega, é difícil o outro conseguir ter uma conversa. Então, os dois têm que falar, realmente não está legal, né? Existe amor? Essa é a minha primeira pergunta. Existe amor? Existe. Então, se existe amor, eu não quero me separar, eu não quero procurar outra pessoa. Então, vamos resolver. Porque se existe um problema, lembra da empresa que eu falei? Existe um problema? Sim, existe. Ele tem que ser resolvido, porque se você não resolver, ele vai se tornar um problemão. Então, primeiro, casal, se não quer ajuda, os dois têm que saber que existe um problema e os dois quererem resolver. E aqui eu estou dando as dicas para se você não vai procurar ajuda, tá? Se você não procurar ajuda, primeiro, fazer uma lista de pequenas, médias e grandes questões que vocês precisam resolver juntos. Poxa, mas isso é um trabalho, hein? É um trabalho em grupo. Não quer resolver? Então, você tem que fazer esse trabalho em grupo. E esse grupo é de 2 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui, né? Porque não estou falando de poliamor, um monte de gente, nós estamos falando de um casal, certo? De 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher. Não faz diferença, é um casal. Então, sejam 2 sexos, o mesmo sexo, é um casal. E as técnicas, as ferramentas são as mesmas para que resolvam os problemas. Então, uma lista dos pequenos, médios, grandes e, se tiver enormes problemas para serem resolvidos. Marcar para conversar. Nossa, isso está parecendo uma empresa mesmo. É exatamente isso. Por quê? Porque se a outra pessoa, chegou do trabalho, está lá lavando a mão, precisamos conversar sobre esse assunto agora. Peraí, mas a pessoa está pensando naquela reunião que ele acabou de sair, que foi exaustiva e que o problema não foi resolvido na empresa e eu tenho que resolver um problemão aqui em casa agora, nesse minuto exato. Não vai rolar. Então, é marcar para conversar. Nós temos aqui algumas questões para serem resolvidas. Quando é que a gente pode conversar? Nós vamos marcar no sábado, pode ser depois do almoço, depois que a gente já almoçou, e aí a gente resolve esse problema. Pode. Não tem nada demais fazer isso. Muito pelo contrário, são casais espertos, inteligentes, que querem resolver um problema. Porque se você quiser resolver o problema naquela hora que você fala para ela, agora a gente tem que resolver o problema, em que ela está entregando um trabalho que ela tem que entregar e o banco a chamou e as crianças têm que ir para a cama, e ela fala, não, agora não dá. Ele fala, tá bom, então não venha me procurar mais porque você não quer na hora que eu quero. Não, os dois têm que querer. Não são os dois que vão resolver? Então, os dois têm que querer. Ponto. E aí, você começar pelos problemas maiores. Tirando os problemas maiores. No cotidiano, o que eu digo? Porque eu vou falar daqui a pouco, tá? O que atrapalha um relacionamento, e eu vou dar uma dica bem boa do cotidiano. E aí, quando vocês resolverem, vocês têm que entender que existem 3 pessoas no seu relacionamento. Como assim? Nós não estamos falando de um casal D2? Mas o casal D2 tem que pensar que existem 3. Você, o outro e a terceira pessoa, que é o relacionamento. Então, quando você colocar a sua parte, você vai explicar a sua parte. O outro vai explicar a parte dele e os dois vão resolver o que é melhor
para o terceiro, que é o relacionamento. Porque muitas vezes você vai dizer assim, eu não queria fazer isso. Mas é melhor para o meu relacionamento, né? Então, tá bom, eu abro mão. E ele ou ela vai pensar da mesma forma. Tem que pensar da mesma forma, que existe um terceiro. Por exemplo, vocês estão resolvendo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Um que não é entre vocês, tá? Um problema do filho. Ela fala o que ela acha, o marido fala o que ele acha. Que é um problema do filho. Mas o que é melhor para o filho? É melhor que a gente tome esta atitude. Por quê? Porque vocês estão pensando num terceiro, que é melhor para ele. E aí se resolve desta forma. Se você entender que sempre, em qualquer discussão, se é entre vocês dois, quem tem que ganhar é o relacionamento. Não é nenhum nem outro. Então, ninguém nunca vai perder. Olha que legal. E quando vocês estão resolvendo um problema familiar do filho, por exemplo, vocês têm que resolver o problema para o filho, não para um e para outro. Faça acordos. Como evitar uma crise também, faça acordos. Os acordos são muito positivos no relacionamento. Acordos que sejam bons para os dois lados. Comunique suas tristezas, suas frustrações. Se você comunicar e falar, se expressar, realmente isso é o que eu estou sentindo. E aqui tem algumas coisas que eu gosto de falar, que é o 10 Seconds Miracle, do Gay Hendricks, que ele fala, quando você quiser expressar um sentimento ou expressar algo que você não está feliz, inspire. E quando você expirar, nos primeiros 10 segundos você consegue falar aquilo que você estava sentindo. Então não virá carregado de emoção e de um monte de tralha que a pessoa não entende. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou inspirar e na minha expiração eu vou dizer o que é que está acontecendo comigo. Então vamos lá. Olha, eu ando muito triste porque eu estou sentindo muito sozinha. Como é que a gente pode resolver isso? Pronto. Falei o que eu queria, falei em menos de 10 segundos, falei na minha expiração, falei o meu sentimento e o que eu precisava. Eu estou me sentindo muito sozinha. Entendeu como é simples? Outra coisa, então agora eu vou com a dica. No cotidiano, porque o que destrói um relacionamento? Não são as grandes coisas, né? As grandes coisas a gente resolve. Poxa, precisamos resolver... como é que nós vamos pagar esse cartão hoje? Isso é uma grande coisa, a gente resolve ali. Agora, o que destrói relacionamento são as pequenas coisinhas que a gente vai engolindo e que vai construindo uma bola de neve. Então, fale as suas pequenas coisas. Por exemplo, a toalha em cima da cama, que você fala 400 vezes e continua acontecendo. Então, dica para os meninos, tire a toalha molhada de cima da cama. E essa é uma pequena coisa, sabe por quê? Porque ela vai parar de falar na sua cabeça que a toalha está molhada em cima da cama. Então, não, eu vou deixar aqui para ela, para ver quem é que manda aqui. E o que você está ganhando com isso? Você está ganhando, ela está chateada, e você está ganhando sendo prepotente. Está ganhando nada, né? E o relacionamento, como é que é? Lembra o terceiro, que é o relacionamento? O que está acontecendo no relacionamento? Ele está perdendo, mas está perdendo muito. Ninguém está ganhando. Aqui não é uma competição. Aqui todo mundo está no mesmo time, ou deveria, né? Então, pense que você, no cotidiano, pode abrir mão de algumas coisas. E agora eu vou contar aqui rapidinho uma coisa que é muito boa, que chama Wabi Sabi Love. A Ariel Ford escreveu um livro que chama Wabi Sabi Love. Acho que é Wabi Sabi Love mesmo. O que é o Wabi Sabi? O Wabi Sabi é uma filosofia japonesa que foi criada no século XV, que significa o seguinte: encontrar beleza nas imperfeições. Então, por exemplo, eles têm um vaso, você pode ver isso nos museus, eles têm um vaso onde eles, quando quebra o vaso, eles fixam o vaso e colocam um holofote ali em cima, para que brilhe. Então, procure a beleza nas imperfeições do seu parceiro. É sempre bom estar aqui com vocês, não deixem de me seguir nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa.